Era março de 1960 e um avião subiu aos céus acima de Bário, uma comunidade formada por várias aldeias malaias. Ele pertencia à Força Aérea Real Britânica e, ao sobrevoar a ilha, lançava carga. Normalmente a carga era desejada e muito aguardada pelos moradores locais, mas desta vez ela era diferente de tudo no mundo. Ninguém jamais havia feito algo assim antes. As pessoas paravam de trabalhar e olhavam para o céu, tentando compreender o que ocorria. E tudo isso porque, entre as inúmeras cargas, estavam escondidos cestos com gatos vivos. Eles estavam em caixas presas a paraquedas. Ainda assim, era um espetáculo impressionante. Os gatos paraquedistas se preparavam para iniciar a operação de ajuda às pessoas. Os ratos estavam por toda a parte. Então, hoje temos uma história digna de Plague Tale. Vamos começar logo depois do café. Lembro discretamente para fazer algo específico abaixo do vídeo, caso esqueça. Para começar, vamos entender o local onde tudo isso aconteceu. Bário é uma comunidade composta por 13 a 16 vilarejos, localizada no Planalto de Kelabit, no distrito de Miri, Sarawak, Malásia, e está situada bem alto, a 1000 metros acima do nível do mar. Atualmente essa região pertence à Malásia, porém, no período dos eventos que abordaremos hoje, era uma colônia britânica. E a história começou muito antes do desembarque dos gatos e começou com a malária, embora a malária persiga a humanidade ao longo de toda a história. Apenas na 8ª Assembleia Mundial da Saúde, realizada em maio de 1955 na Cidade do México, autoridades globais concordaram que a malária poderia ser erradicada. E quem deveria cuidar disso era justamente a Organização Mundial da Saúde. De fato, a malária já havia sido combatida com sucesso em muitas regiões do mundo, especialmente na Europa, nos Estados Unidos e na Venezuela. Uma vasta experiência mostrou que a doença pode ser erradicada através da pulverização residual de inseticidas. Falando de forma mais simples, é só jogar veneno nos mosquitos. Os mosquitos da malária rapidamente espalharam a doença mortal entre a população através das picadas das fêmeas infectadas. E na Malásia também tentaram combatê-los. Durante a campanha inicial em Sarawak, entre 1952 e 1955, foram pulverizados tanto diclorodifeniltricloroetano quanto outro inseticida, o hexaclorobenzeno. A pulverização era feita apenas dentro das residências. Em cada aldeia havia essas casas longas, grandes construções com telhado de palha, onde podiam morar até 100 famílias. O inseticida era diluído em água até atingir uma concentração de 75% e então aplicado nas paredes e sob as camas. As paredes eram cruciais, pois é nelas que os mosquitos pousam primeiro. Por isso, eram cobertas com uma quantidade suficiente da substância para matar os insetos antes que picassem e infectassem uma pessoa. O tratamento foi eficaz por 21 meses em Sarawak, entre 1953 e 1955. A percentagem de mosquitos que carregavam o parasita causador da malária caiu de 35,6% para 1,6%. Os organizadores da operação ficaram animados e declararam que a erradicação completa poderia ser esperada em breve. Contudo, a Organização Mundial da Saúde não antecipou os efeitos imprevistos de suas ações, geralmente bem intencionadas. Ninguém pensou nos gatos. E os gatos, como se sabe, adoram se lamber. Eles descansavam depois de um dia passado caçando e eliminando pragas indesejadas, como ratos e camundongos. E, enquanto se lambiam, acabavam ingerindo o pó tóxico que ficava em seus pelos, sendo que o pó é uma substância mortalmente perigosa para o sistema nervoso. Esse problema se tornou internacional, com relatos de mortes de gatos por exposição ao pó na Tailândia, Bolívia e México. Na década de 1970, em Oaxaca, no México, os desinsetizadores que usavam o pó eram até chamados de Los Matagatas, ou seja, assassinos de gatos. Por isso, hoje o pó é considerado perigoso demais para uso. Ele está proibido em vários países por se acumular no organismo dos animais e, consequentemente, nos humanos. Mas nas décadas de 1940 e 1950, todos desconheciam esse fato e achavam que era algo excelente. Afinal, o diclorodifeniltricloroetano realmente conseguia acabar com os mosquitos, e os gatos, bem, aparentemente, eram apenas danos colaterais. Enquanto os gatos da Malásia morriam, a população de ratos, livre de seu principal inimigo, crescia rapidamente. Isso rapidamente criou uma ameaça para as colheitas e levantou preocupações sobre a disseminação de outras doenças igualmente perigosas, como tifo e peste. Havia tantos ratos que eles invadiram as cidades e praticamente destruíram todos os estoques de alimentos. E não era apenas a quantidade, mas também sua ousadia. Os ratos, em geral, são bastante corajosos e quando não há predadores por perto, eles simplesmente deixam de ter medo de qualquer coisa. Eles podem até começar a atacar pessoas, principalmente aquelas que parecem mais vulneráveis aos ratos.
vale destacar as plantações de arroz, que foram particularmente afetadas pela invasão dos ratos. O prejuízo era imediato, pois os ratos devoravam até as sementes recém-plantadas. Se o arroz brotava, os ratos comiam os brotos jovens. Nas plantas maduras, eles também se alimentavam dos grãos. Os ratos também podem causar danos aos diques de arroz, aqueles que ficam entre os campos de arroz irrigados. Nos diques, os ratos cavam tocas, túneis e ninhos, o que frequentemente causa desmoronamentos. Mas o pior de tudo é que os campos de arroz, onde há comida, água e abrigo, se tornam o lugar ideal para a reprodução. Os ratos se reproduzem muito ativamente. Em termos científicos, eles têm altas taxas de reprodução. Os ratos começam a se reproduzir entre 3 e 5 meses de idade, gestam os filhotes por 21 a 33 dias e têm de 6 a 12 filhotes por vez. Em um ano podem nascer de 4 a 7 ninhadas. Isso significa que um casal de ratos e sua prole podem gerar até 1.500 ratos em apenas um ano, se todos sobreviverem. Mas mesmo que surgissem apenas cerca de 1.000 ratos, isso já era demais. Especialmente porque essas hordas de roedores não temiam absolutamente nada. O oficial distrital Malcolm Max Poran, que estava em Baril supervisionando a restauração da pista de pouso, contou que certa vez um rato fez um buraco em seu travesseiro enquanto ele dormia sobre ele. Aparentemente, o rato estava juntando material para um ninho. Por sorte, não levou o próprio Max Poran embora. Mas será que o veneno contra mosquitos era realmente o culpado por essa epidemia de ratos? Inicialmente, especialistas acreditavam que a explosão populacional de ratos foi causada por umidade, clima, alimento disponível e, principalmente, pela incapacidade do governo de fornecer veneno para ratos suficiente. Mas então surgiram os fatos. Um toxicologista dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças em Atlanta analisou um gato morto. Assim, determinaram que as concentrações de diclorodifeniltricloroetano encontradas eram suficientes para matar esse e muitos outros gatos, apesar de não ter sido comprovado que o veneno de mosquito causou a infestação de ratos. Tudo isso parece lógico. No entanto, os cientistas ainda discutem ferozmente sobre esse assunto. Além disso, os ratos não foram a única consequência do uso do veneno. Após a Organização Mundial da Saúde pulverizar inseticidas para erradicar a malária, representantes de Sabah e Sarawak reclamaram da má qualidade dos telhados de palha. O motivo era que as larvas da traça de alguma forma escapavam do pó, enquanto seu principal inimigo, a pequena vespa halcita, era muito sensível ao veneno. Como resultado, o número de vespas diminuiu, o de lagartas da traça aumentou em até 50% e elas devoraram os telhados de palha. Testemunhas relataram que, após a pulverização do veneno, as aves simplesmente desapareceram, também sendo afetadas. De qualquer forma, onde antes sempre se ouvia os pássaros, instalou-se um silêncio assustador. O efeito potencialmente letal do Dust sobre as aves foi notado no final dos anos 1950. Pesquisadores descobriram que minhocas acumulavam o pesticida persistente, envenenando os pintarroxos que as comiam. Outras aves também foram vitimadas. O pior era que altas concentrações de hidrocarbonetos clorados geralmente não matavam a ave de imediato. O diclorodifeniltricloroetano e substâncias similares alteram o metabolismo do cálcio nas aves, deixando a casca dos ovos fina. Aves fortemente contaminadas com diclorodifeniltricloroetano em vez de ovos. Pelicanos marrons e águias carecas geralmente encontram omeletes em seus ninhos, pois a casca não consegue suportar o peso da ave chocando. O diclorodifeniltricloroetano reduziu a população do pelicano marrom americano na maior parte da América do Norte e exterminou o falcão peregrino no leste dos Estados Unidos da América e sudeste do Canadá. E esses são apenas alguns dos tipos afetados. Sobre o impacto do diclorodifeniltricloroetano nas aves, dá para falar por muito tempo. Mas vamos voltar aos ratos. Para prevenir os danos devastadores dos ratos às colheitas e diminuir o risco de transmissão de doenças dos ratos às pessoas, chegou a hora de chamar a Força Aérea Real Britânica. Eles chegaram em um avião B-101 projetado para transportar paraquedistas ou cargas, não por acaso. Então, no dia 13 de março de 1960, a tripulação do avião de transporte decolou de Changi, Singapura, e realizou um pouso único em Bario, nas montanhas Kelabit, em Sarawak. Os itens lançados totalizaram 3 toneladas de suprimentos, incluindo mais de 20 gatos, para combater a guerra contra os ratos que ameaçavam a colheita. Chegou uma resposta da Terra. Todos os gatos paraquedistas pousaram em segurança. Na verdade, não há motivo para se preocupar com a segurança dos gatos, pois eles foram cuidadosamente embalados. Na lista de itens lançados, além dos gatos, havia 4 caixas de bebida alcoólica para o líder em recuperação, além de álcool medicinal. Nada disso quebrou. Os militares sabiam exatamente o que estavam fazendo e como lançar até mesmo itens muito frágeis. Ao mesmo tempo, a entrega por avião era a solução mais viável. Lembro que o local de desembarque do batalhão felino fica bastante alto acima do nível do mar e chegar lá por estrada
É mais fácil enviar gatos pelo ar, mas nem todos os gatos para a operação foram lançados de paraquedas. Em Sabah, os gatos eram reunidos nas cidades e transportados em caminhões. Só nas aldeias montanhosas mais remotas era necessária a ajuda da Força Aérea. Aliás, de onde vieram todos esses gatos? Procurei informações e encontrei um artigo de jornal em um periódico de Singapura em inglês, de março de 1960. Na verdade, era um chamado para gatos. Precisavam de 30 gatos voadores para eliminar ratos. Em Kuching, capital de Sarawak, conhecida como Cidade dos Gatos, moradores reuniram 23 gatos para ajudar os habitantes de Bariu. Também em um dos relatórios que encontrei, disse que o Corpo de Bombeiros de Kuching foi envolvido na coleta dos gatos para salvar a colheita de arroz em Bariu. Depois que os gatos foram reunidos, um avião da Força Aérea foi chamado para levar a carga valiosa até o destino. Infelizmente, naquele dia estava nublado e o avião teve que voar para Kota Kinabalu para esperar por um clima melhor. Durante a noite, os gatos foram soltos em um galpão protegido para serem preparados de manhã para o desembarque. Pela manhã, surgiu um contratempo. Os gatos relutavam em voltar para as cestas, exigindo certo esforço para fazê-los entrar. Mas no final, as pessoas saíram vitoriosas. O avião decolou e foi redirecionado para Brunei, pois as nuvens persistiam. Posteriormente, com a melhora do tempo, a tripulação, machucada e irritada, lançou os paraquedas em Bariu. Além disso, não sabemos o quanto a tripulação sofreu, pois desconhecemos o número total de gatos enviados para a guerra contra os ratos. As reportagens de jornal publicadas logo após a operação mencionam apenas 23 gatos. Alguns relatos não confiáveis e mais tardios sobre o evento afirmam que foram usados até 14.000 gatos, mas esse número soa completamente absurdo. Outra fonte cita o recrutamento de 30 gatos poucos dias antes da operação. O livro de registros da Operação Beverly Flight do 48 ao Esquadrão indica a quantidade de carga lançada naquele local. No total, 20 gatos. Acho que 23 é o número mais próximo da realidade. Mas será que 2 dezenas de gatos poderiam dar conta dos ratos? Para responder a essa pergunta, recorreremos novamente aos jornais. Mais uma vez ao Straits Times, mas desta vez à publicação de 18 de abril de 1960, o artigo relatava que os ratos que ameaçavam as plantações no Planalto de Kelobit desapareceram graças ao exército de gatos vindos do céu. Moradores locais agradeceram pelos gatos, que resolveram os problemas com ratos e camundongos. Então, podemos considerar a operação um sucesso. Porém, esse não foi o primeiro nem o único caso em que as pessoas recorreram à ajuda de um batalhão de gatos. Em dezembro de 1953, a Força Aérea Real entregou um gato para as pessoas em Fort Ligab, em Perak. O gato foi enviado em uma caixa acolchoada com rações para lidar com os ratos que comiam essas rações. Não está claro se o gato foi lançado de paraquedas em Fort Ligab. Segundo uma breve notícia, um avião da Força Aérea Real lançou um gato vivo para as pessoas. Alguns meses depois, o jornal informou de forma inequívoca que 2 gatos foram lançados de uma altura de 106 metros em contêineres de paraquedas de um avião valeta da Força Aérea Real no aeródromo de Kuala Lumpur. Os gatos aparentemente lidaram bem com a experiência. De acordo com o oficial que testemunhou a aterrissagem, os 2 pareciam muito animados. Eles não tiveram problemas com o salto de paraquedas. Ao quebrar os lacres, os 2 gatos saltaram do contêiner aéreo, lamberam as patas e partiram. O lançamento de gatos de paraquedas era comum, mas no local havia alguns problemas a serem enfrentados. Pelo menos porque os ratos não iam simplesmente se render. Sim, os gatos eram ótimos caçadores, mas até mesmo ótimos caçadores têm seus fracassos. Um caso trágico aconteceu em Sarawak em meados da década de 1960. Durante o confronto armado entre a Indonésia e a Malásia, unidades militares australianas foram posicionadas em Sarawak para proteger a Malásia de possíveis ataques indonésios. Quando as tropas australianas tomaram posição em 1965, eles descobriram que a área estava infestada de grandes ratos. Para resolver o problema, eles solicitaram 5 gatos ao Corpo Real do Exército, que os forneceu. No entanto, em 22 de abril de 1965, o jornal trouxe uma notícia triste. Os 5 gatos levados de avião para a posição avançada do 3º Batalhão do Regimento Real Australiano, a sudeste de Kuching, para combater a invasão de ratos, foram mortos por ratos grandes e agressivos, segundo relatos dos australianos. Então, o jornal sugeriu usar pitons domesticados, que eram reconhecidos em Sarawak como exterminadores de roedores. Em resposta à notícia sobre a morte dos gatos, representantes da Força Aérea em Labuan aconselharam as unidades militares que enviam gatos para combater ratos na fronteira. Os gatos devem ser bem alimentados primeiro, para que ganhem força.
A gata malhada cinza-marrom chamada Mama foi apresentada como prova de que gatos bem alimentados e cuidados rapidamente lidam com os ratos. Ela se alimentava no refeitório dos oficiais com frango, cordeiro e peixe, o que a ajudava a lidar perfeitamente com todos os ratos. Mais tarde, Mama e seus 3 filhotes foram enviados de helicóptero em resposta a um pedido de sinal de socorro sobre um gato da primeira esquadrilha STO em Barrio. Foi relatado que esse quarteto se mantém firme, superando obstáculos intransponíveis com confiança. Mais uma prova de que é preciso comer bem antes de uma tarefa importante. Apesar das qualidades de combate e da alimentação farta, houve casos em que alguns gatos não estavam muito preparados para cumprir suas funções, simplesmente não queriam muito trabalhar. 14 de junho de 1966. Só isso. O mesmo jornal noticiou o desaparecimento de 2 gatos domésticos contratados para reduzir a população de ratos de patas ruivas nas companhias do 4º Batalhão do Regimento Real Australiano. De acordo com o artigo, 2 batedores da Unidade de Infantaria Australiana em Bornéu desertaram. Após menos de 1 hora no posto, a esperança de encontrá-los foi abandonada e as buscas canceladas. As autoridades militares dizem que, se eles aparecerem, enfrentarão um tribunal militar com pena máxima de 14 dias de detenção. Nas cestas, dietas de arroz e cabeças de peixe. Rigoroso, tudo de acordo com as leis do tempo de guerra. No final, a Força Aérea parou de lançar gatos paraquedistas. Não se sabe exatamente quando isso aconteceu, mas pelo menos está claro o motivo. Tudo se deve ao progresso no combate a pragas. Afinal, surgiram métodos alternativos para controlar a população de ratos. Além disso, as estradas melhoraram até nas regiões mais remotas. Não era mais necessário usar aviões para entregar qualquer coisa lá, incluindo os gatos paraquedistas. Espero que eles tenham recebido uma boa aposentadoria militar. Deixe seu like. Até a próxima!